Não quero. Mas tá vendo estágio, né? Tá vendo estágio, né? Ah, você fica direto aí? Ah, eu boto pra pegar as minhas filhas na escola, levo no futebol e do futebol eu venho pra cá. Ou seja, eu não tenho nem que voltar. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a desnutrição. A desnutrição é o estado de nutrição, está no mudo, em que uma deficiência, excesso ou desequilíbrio de energia, proteína ou outros nutrientes causam efeitos adversos no organismo. Efeitos no tamanho, na forma e na composição, como consequências clínicas e funcionais. Então vejam só, a desnutrição ela não é só o estado da deficiência. Aquilo que está em excesso também é uma forma de deficiência. A pessoa está consumindo errado. Por exemplo, o obeso, ele está obeso porque ele excede em carboidrato, em gordura, ele deixa de consumir alguns nutrientes, né, como cálcio, ferro, muitas vezes zinco, vitamina C, tá? Então, é um desequilíbrio, tanto de energia, quanto de proteína, quanto outros nutrientes e que trazem algumas consequências, tá? Quais as causas da desnutrição? O desmame precoce ou tardio é uma causa de desnutrição, por exemplo. A mãe que tirou o bebê do peito muito cedo. O que é muito cedo? Antes de 6 meses. Se ela parou de dar mamar antes de 6 meses, uma criança com 4 meses não está apta a comer comida, gente. E aí, a mãe dá outro tipo de leite no lugar, que não vai ter as mesmas nutrientes que o leite materno. Então, isso pode levar a uma desnutrição. Outra coisa, aquela mãe que deixa não é nem desmame tardio, gente, é a mãe que introduz inadequadamente uma alimentação, porque o leite materno hoje ele é recomendado até 2 anos de idade ou mais. Só que a gente tem que ter consciência que a partir de 6 meses o leite materno tem que ser consumido com alguns alimentos. Mas isso também não quer dizer que a mãe tem que se desesperar quando a criança faz 6 meses e ela fez 6 meses hoje e amanhã ela tem que comer todas as coisas que a mãe ofereceu. Aliás, isso é uma utopia, porque a criança até ontem só comia líquido, daí você dá uma coisa que é pastosa, uma coisa que tem um outro sabor, é óbvio que ela não vai comer tudo na primeira vez, tá? Introdução inadequada de alimentos complementares, como eu falei, aquela mãe que introduz muito tarde, ou aquela mãe que acaba deixando de dar comida e só dá peito, né? Aí a gente sabe que o leite materno, depois de 6 meses, não supre todas as necessidades. Acima de 1 ano, ele supre 35% só das necessidades, ainda assim, 35% é bastante. Mas assim, uma criança de 1 ano que mama muito, ela deixa de consumir alguns alimentos. Então, ela deixa de ter as necessidades atingidas, né? Minha prima acabou de ter neném, acho que umas 2 semanas. E ela tem bastante leite, mas ela não tem não, tá? Não. E eles moram no sítio, ela tá dando leite da vaca pro bebê. Oh, meu Deus. E você chegou a perguntar para ela se algum profissional da saúde falou para ela sobre a amamentação? Era muito assim, faça o que eu quero, sabe? Vai falar, vai continuar fazendo do mesmo jeito. Pois é, agora que ela é mãe, que ela vai começar a ler, né? A gente começa daí, tudo que é de criança a gente começa a ler, né? Alimentação, as doenças, a infecção, se tem febre, a cólica. Aí quando ela vê que tudo que ela lê fala que não tem nada melhor que o leite materno até 6 meses, daí ela pode ser Eu falei, mas sabe quando a pessoa assim, mas não quer, não quer? não quer, exatamente. Mas eu acho que a pessoa que faz assim, meio no que quer, normalmente não costuma se informar com a pessoa, eu acho, sabe? Não. Assim, ir atrás de informação. Vai mais pelo que tem ali nos arquivos internos da cabeça. Foi criada assim, nunca ouvi, não é?
Eu comi no morri. Aí você fala pra pessoa, é exatamente o que a pessoa te fala. Foi criada assim, não morri? Tomo leite de vaca até hoje, né? A irmã dela também fez isso com o filhinho quando teve os dois ela fez. Os dois bem gordinhos. Uma pena. Eu, assim, fico chateada quando eu sei que as pessoas têm tanta certeza de não mamar. Mas tudo bem, a gente diz que a gente tem que respeitar, né, a decisão. A gente fala, a pessoa que ela queria, a escolha dela. Higiene precária no preparo dos alimentos, né, porque uma criança que mama na mamadeira e a mamadeira não é higienizada adequadamente, ela chupa a chupeta não é higienizada adequadamente, ou a água não tem meu Deus, saneamento básico, né? Na área onde mora, água contaminada, essa criança vai viver com uma infecção, com diarreia, com febre, então é uma criança que não vai se alimentar bem. Hábitos alimentares inadequados levam à desnutrição, o déficit de alguns micronutrientes, né? Os ferro, vitamina A, que para a criança é tão importante, né? O zinco, cálcio, vitamina C, são nutrientes assim que a gente não pode deixar, né, de acompanhar. Alta frequência de infecções, que pode ser de uma inadequação higiênica, pode ser do lugar onde a criança vive, ela coloca a mão no chão, um ambiente, por exemplo, ainda uma criança que engatinha na própria casa, se ela mamou, amamentou é a mãe, né? Se ela mamou, a mãe consegue passar para essa criança os anticorpos que a mãe já tem da casa, né? Que a gente cria no ambiente que a gente vive. Mas e aquela criança que não mamou, ela não recebeu esses anticorpos, aí ela vai ter mais infecção se ela começa a engatinhar, né? Porque a mãe não passou essa imunidade aí. Uma outra coisa também, nos postinhos de saúde, não é o lugar de uma criança ficar no chão, né? Porque é o lugar onde, hospital, por exemplo, né? Nem pode entrar criança em hospital, mas assim, se você precisa levar a criança no hospital, né? É melhor que você mantenha ela sentada, ela no seu colo, não no chão, porque se tem um lugar que existe realmente uma quantidade de micro-organismos patogênicos no hospital, né? Em postinho de saúde geralmente tem. Então a gente tem que ter e nem todo mundo tem esse discernimento, né? Mas isso faz tanta diferença, né, professor? Eu vejo lá em casa mesmo, por nós. Eu mamei até, acho que quase 3 anos. A Atila mamou até 4 anos. Já a Sabrina mamou só até 6 meses. Minha mãe foi fazer mudança um dia, quando ela voltou, ela não quis mais beber de jeito nenhum. E ela foi a única que, quando criança, ficava banhando direto. Uma virose ela pegava. Vivia internada, principalmente com virose. Ela pegava muita virose. E ela sempre pegava e a gente dentro da casa não pegava. Não, é incrível. A amamentação é tudo de bom. Falta de acesso à educação, emprego, condições de habitação e serviços de saúde, como eu falei, do saneamento básico. Outra coisa, a educação, hoje a gente vê muito estudo, que quando relaciona a saúde à educação, a gente vê que adoece mais e os casos são mais graves daquelas pessoas que têm uma escolaridade menor, né? Um nível menor de escolaridade. Então, igual, esse discernimento, nem todo mundo tem mesmo, né? Porque não tem noção o que é uma bactéria, que a quantidade influencia, o que é anticorpo, né? É fácil a gente entender que não é realmente todo mundo que tem essa noção. Pra gente não é fácil entender, né? Que a gente vive falando disso, tudo que a gente lê é de saúde, né? Parece. E até enjoa, né? Vamos falar bem a verdade. Esses dias me perguntaram, quantos livros você leu? Do quê? De nutrição ou livro? Não, de nutrição. De nutrição esse ano eu não li livro. Eu li outros livros, best-sellers. Porque a gente quer ler outras coisas até. Porque a nossa dia a dia é sempre lendo nutrição, é ou não é, gente?
não é exatamente um livro, mas você está sempre vendo uma publicação, uma coisa do Conselho de Nutrição, é o código de ética, rede social, então você vê cada coisa. Na hora que você vê, e aí você segue coisas de nutrição, tudo que aparece é nutrição, né? Prevalência. De 2000 a 2005, 852 milhões de indivíduos eram desnutridos, a maioria em países em desenvolvimento. Hoje isso não está, aumentou o número proporcionalmente, tá? A maioria em países em desenvolvimento. Países desenvolvidos têm menos desnutrição. Ela é a causa de mais de 300 mil mortes por ano no mundo e é responsável de forma indireta pela metade da morte de crianças. E a gente sabe, aleitamento materno previne mortalidade infantil. O quarto objetivo do milênio, gente, é reduzir mortalidade infantil. Então, a gente precisa pensar em amamentação, né? Como que a gente previne mortalidade infantil? Dando mamar, gente. Isso é o primeiro da lista, né? E aí ela me conta uma coisa dessa, ai meu Deus, eu fico doida. E tem mais do que a gente imagina, né? Mais. Eu falo pro meu marido, a gente vive numa bolha, assim, é uma bolha. Porque... Tem muito mais. A média de amamentação no Brasil hoje, gente, se eu não me engano, eu não sei se não era 13 dias só. Eu tenho até que conferir, vou até ver isso. Mas era menos de um mês, a média. Você pegar todo mundo que deu mamar. Quanto tempo você deu mamar? 13 dias. Gente. Papinha com 3 meses. Um país onde é exemplo que tem uma rede de banco de leite, que é copiada por outros países, que treina outros países, ter esse tanto de amamentação. Mas eu culpo muito, assim, alguns profissionais de saúde. Eu também. Eu culpo totalmente o profissional de saúde. É difícil, a mãe, ela não tem curso de mãe. Não. Então, quem tem que orientar são os profissionais. É o obstetra, o pediatra e o programa de saúde da família. A partir do momento que ela... Agora, o obstetra não fala. O pediatra também, você fala com ele dá fórmula. Entendeu? Eu culpo totalmente o profissional de saúde. Eles querem te pregar uma cesárea e de preferência que você normalmente no máximo até 6 meses, no máximo. No máximo. Se você ligar para ele 2 meses de idade, falar que o nenê você acha que ele não está mamando bem, ele não precisa nem de outra frase. Ele já manda uma forma e pronto. Para não ser incomodado, eu falo. E é porque é baratinho, né? Muito baratinho. Nada é mais barato que o leite de uma mãe, né? Fala a verdade. E a facilidade, não precisa esterilizar, não precisa... Gente, graças a Deus eu não passei por isso. No ambiente hospitalar, pode acometer de 19% até 80% dos pacientes internados. Os pacientes hospitalizados e desnutridos varia muito e é ainda uma grande quantidade. Eu já até falei isso para vocês. A gente sabe que o paciente que está no hospital, quanto mais tempo, eu já falei isso para vocês também quando eu comecei a falar em terapia nutricional, quanto mais tempo ele fica no hospital, menos ele se alimenta, mais ele desnutre, com isso ele tem mais infecções, mais complicações, mais risco de morte e maior custo para o hospital também. Então, a desnutrição é um problema, assim como é a obesidade, é um problema de saúde pública, sim, e é um problema que deve ser cuidado e não negligenciado como a gente vê acontecer. O IBRANUTRI é um inquérito brasileiro de avaliação nutricional, é o maior estudo, na verdade, gente, um dos, onde foi feito uma avaliação em todos os estados brasileiros. Foi avaliado 4.000 pacientes da rede pública de 12 estados, não 26, desculpa, eu falei todos, por 4 meses. Foi aplicada a avaliação subjetiva global. Esse estudo foi feito pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Foi visto em 96 que 48,1%
dos pacientes internados estavam desnutridos, quer dizer, quase metade da população hospitalar. Sendo que 12 era desnutrido grave e 35 moderado, ninguém era desnutrido leve. Para vocês verem como que o hospital traz um perfil, né, de baixo peso. Aí em 2003, esse foi feito um estudo latino-americano eu não lembro aqui, mas também é da Sociedade de Parenteral e Enteral, mas da América Latina, tá? 13 países da América Latina, incluindo o Brasil, foram avaliados, 9.000 pacientes foram avaliados pela avaliação subjetiva global. E a gente já estava, em 2003, gente, o Brasil já caminhava, o mundo já caminhava mais para a obesidade do que para a desnutrição, né? Porque houve a transição nutricional começou em 1980, onde a desnutrição começou a cair e a obesidade a aumentar. Em 2000, isso estava muito mais discrepante. A gente já via muito mais a obesidade, o excesso de peso tomando conta. Só que no ambiente hospitalar, foi para 50% ainda a desnutrição. Quer dizer, é um ambiente onde a desnutrição acontece, não é incomum. Hoje, gente, não está aqui, mas em 2017 foi feito outro estudo. Continua com 50% de desnutrição hospitalar, tá? Então, por mais que a gente esteja vivendo num mundo onde a obesidade, né, está aumentando, a desnutrição no ambiente hospitalar ainda é muito prevalente, né? Existe uma alta prevalência dessa doença. E olha só, os profissionais de saúde são responsáveis por evitar essa condição, gente. Infelizmente, é o profissional de saúde o culpado por isso acontecer. Por que isso? Porque a pessoa desnutrida, ela tem ela usa proteína como fonte de energia. Por quê? Porque ele não está se alimentando adequadamente. Então ela começa a emagrecer. Naquela casa, né? Aí as pessoas, ele não come, aí a familiar vai tentando do jeito que dá, e aí come 2 colheres e a família tá feliz, porque antes as 2 colheres do que ir para o hospital, passar uma sonda, né? Então assim, a unidade básica de saúde, o programa de saúde da família, ele tem que fazer as visitas, ele tem que, e a hora que ele chega, que ele vê uma pessoa magra demais, ele pode questionar, ele está se alimentando bem? Não tá. É um idoso, gente, o idoso está acamado. Vocês acham que o idoso acamado come quanto, meu Deus do céu, né? Então assim, o paciente já chega no hospital emagrecido, porque a família só leva a hora que a pessoa não responde, que está prostrada. Muitas vezes o próprio postinho, né, tampa só com a peneira, né? Porque e muitas vezes é a família também que, não, mas hoje ele comeu bem, até ontem estava com problema, aí come um dia bem e não é assim. Então o paciente chega desnutrido no hospital. Dentro do hospital, se a enfermagem não nos avisar, o que aconteceu? Não sei algo daí me sufocou. Antes, se a enfermagem não avisar o nutricionista desse paciente emagrecido, desse paciente que não come, às vezes ele não está emagrecido, mas ele não está comendo. Ninguém avisa a gente. Então, a gente precisa que a enfermagem fique atenta, a gente precisa que quem serve a comida fique atento, a gente precisa que o médico, né, é um paciente em risco, ele está em risco, se é de que grau, eu não sei, realmente, não é da competência do médico fazer isso, mas o médico, o nutricionista, vai lá ver aquele paciente, precisa de uma avaliação da nutrição. Então, responsabilidade pela desnutrição é nossa, a enfermagem, o nutricionista, o médico, a copeira. Quando a gente entra num quarto, tem 5 leitos, a gente pode olhar o paciente que estiver prostrado, tenha certeza, ele precisa de você. E aquele que não está prostrado, ele também pode estar precisando de você, mas muitas vezes ninguém enxerga ele. Mas aquele paciente que está lá, que você passa, ele está com o olho parado. Gente, esse paciente está comendo, será?
Entendeu? Muitas vezes é o profissional que vai lá, não avalia corretamente, dá o soro, se ele comer 2 colheres tá bom, não tá bom, para isso tem nutricionista, né? Mas se a gente não mostrar a importância disso, ninguém vai falar, ninguém vai nos avisar, tá? Para isso existe a triagem nutricional, como eu já falei. A gente precisa criar formas de triar. No meio dos 200 pacientes internados, qual é a forma que eu vou criar de eu chegar primeiro naqueles que mais precisam da nutricionista? Assim, treinando o enfermeiro, treinando a copeira, envolvendo os médicos, tá? E a desnutrição, ela pode ser classificada como primária, secundária e terciária. A primária é aquela dificuldade de proteína e calorias por uma condição socioeconômica, tipo, não tem condição financeira de comprar comida, não tem acesso. A secundária, ela é consequente de uma doença, por exemplo, câncer, né? Geralmente tem muitos tipos de câncer que levam ao emagrecimento e desnutrição. A desnutrição terciária é aquela que aumenta com o tempo de internação. Não é só a doença. São várias questões relacionadas ao tempo de internação. Por quê? O Ibranutri e o Elan foram os 2 estudos que avaliaram que quanto mais dias os pacientes passavam dentro de hospital, mais desnutridos eles eram. Por exemplo, eles eram pacientes que estavam de 3 a 7 dias hospitalizados, deles 44% eram desnutridos. Quem estava de 8 a 15 dias, 51% era desnutrido. E quem estava mais de 15 dias foi para 61% ser desnutrido. Isso mostra que quanto mais tempo no hospital, maior é o risco de desnutrir por N fatores. Tempo, intolerância alimentar, alteração do paladar devido à medicação, horário de refeições, que muda o hábito desses pacientes, muda a comida que ele come, né? O tipo de alimentação que é servido, alguns distúrbios digestivos, o tempo em jejum, gente, isso é um caso de polícia. É assim, muitas vezes, não são todas as vezes, o paciente chega, o médico coloca ele em jejum, aí ele vai para UTI, aí o médico da UTI mantém ele em jejum. No outro dia, outro plantonista pula a linha da dieta e continua a prescrição, e a dieta está jejum. A hora que você vê, o paciente está 3 dias em jejum sem necessidade. Isso não é coisa rara. Não pense que isso acontece só na China. Isso acontece em qualquer lugar. Os médicos deixam, né? Muitas vezes, né? Não é assim é uma coisa assim. Muitas vezes falta comunicação. Então, são pacientes inconscientes ou pacientes acordados? Não, inconsciente. Por exemplo, ele chegou lá numa emergência. Realmente, o paciente que sofreu um acidente de trânsito, no momento que ele chega no pronto-socorro, ninguém está pensando em dar comida para ele. Ele precisa ser estabilizado. Ele precisa, muitas vezes, estar numa parada cardíaca, né? Então, no primeiro momento, geralmente se deixa em jejum mesmo. Então, por exemplo, as primeiras 24 horas estão em jejum. Só que aí, no outro dia, ele já está mais estável. Já dá para pensar, né, em alimentar o paciente. Mas aí acontece uma intercorrência, porque é num setor assim, a UTI, que muita coisa acontece. E aí vai fazer a prescrição, está lá escrito jejum, ele vai mudando a medicação, depois ele vai ver a dieta. O paciente, a hora que vê, ficou de jejum de novo. Aí de manhã tem um médico, à tarde tem outro médico. Aí o da tarde pensa que o da manhã já avaliou e viu que era bom. Então vou manter a conduta, continua em jejum. Não é por mal, gente. É uma negligência inconsciente, um não envolvimento. O nutricionista, daí ele vai lá e vê, tá em jejum, beleza, nem vou então ver, tá em jejum. A gente tem que ser meio cri-cri. Doutor, esse paciente está no 3º dia em jejum, por quê? Não, porque ele está instável. Beleza. Não, porque ele vai fazer uma cirurgia hoje. Beleza. Agora, ele ainda tá? Gente, quantas vezes ele ainda tá? Não, pode liberar a dieta, por favor. E assim, claro que se ele
com certeza esse paciente tem o soro glicosado sendo infundido, senão ele fazia hipoglicemia, né? Então, assim, não é não é maldade não, gente, é o profissional de saúde que está sempre ali envolvido com ele, coisas acontecendo, é um familiar, é um processo, é a enfermagem, é a nutricionista. A gente precisa trabalhar em equipe, né? E a gente precisa ter essa liberdade. Doutor, certeza que ele continua em jejum? Geralmente ele vai olhar e falar não. Por quê? Porque ele está envolvido. Gente, e vamos falar de quem que é prescrição dietética? Não é do nutricionista? Como é que eu vou apontar o dedo agora pro médico? Entendeu? A prescrição dietética é nossa. Então a gente tem que ficar atento a isso. Realmente ele precisa do jejum, né? Mas muitas vezes acontece de ficar 3 dias e até mais. Oi. Um pai de uma amiga minha ontem sofreu um acidente e ele tá na UTI. Ele fez ontem uma cirurgia na cabeça e tal, teve traumatismo. E aí ele tá sedado ainda. Será que ele tá comendo ou tá em jejum? Provavelmente nas primeiras horas lá, até 24 horas, é comum ficar em jejum. Ainda mais que ele fez cirurgia, dele vai sair né? Se ele tiver, a hora que ele estiver estável, o médico provavelmente libere. Se ele tiver sedado, vai passar sonda, né? Não vai ser dado comida. Ele tá sedado desde ontem, desde isso pro acidente. É provável que hoje ele ainda estava em jejum, né? A partir de agora, depois da cirurgia, eles vão acompanhar para ver se vai poder liberar, mas provavelmente não vai ser pela boca, não. Não, ele tá com ventilação eletrônica. Não, ele vai pra sonda. Dessa sonda, né? Com certeza. Não é parenteral ainda não. Porque provavelmente o trato gastrointestinal dele está funcionando. Ainda mais eu falei pelo nariz, né? Não, parenteral. Falei, não é parenteral não. É enteral. Então, assim, o tempo em jejum e a resposta aos tratamentos também leva o paciente à desnutrição. Fora todo o contexto, estar no hospital, a comida ser diferente, ela ser servida diferente, eles consumirem, tomarem um monte de medicação que muda o paladar, o horário da refeição. Gente, no hospital, no horário de verão, se janta com sol, né? Com sol ardido. Porque geralmente é 5h30. Então, assim, muda muito, né? O paciente, muitos fatores interferem e contribuem para a desnutrição, mas hoje eu vou começar falando por esses aqui. Resposta metabólica ao jejum. Por que o paciente em jejum emagrece? E emagrece, eu vou falar agora para vocês que ficar em jejum não emagrece? Não. Agora, eu não estou falando de jejum intermitente, tá, gente? Que daí o jejum intermitente tem várias horas de jejum e assim, a pessoa pode ficar o tanto em jejum e compensar as calorias em 8 horas. Então, não é isso que eu estou dizendo. Estou pensando lá no paciente desnutrido, hospitalizado, decorrente de um período de jejum. No jejum, já que a pessoa não come, quais são os hormônios que vão aumentar? Por exemplo, eu não como, vamos pensar. E eu preciso manter a minha glicemia adequada, não preciso? Para eu ficar viva aqui? Como que eu faço isso se eu não estou recebendo carboidrato, nem proteína, nem lipídio? O glucagon aumenta e faz catabolismo, né? Pega a proteína e converte em glicose pela gliconeogênese, e aí eu vou ter minha glicemia mantida, minha função cerebral mantida. Às custas de quem? Proteína. Aí eu emagreço, né? Porque quando a gente perde músculo, o emagrecimento é mais rápido, em números aparece mais ainda, né? Então, existe um aumento do glucagon, do cortisol e catecolaminas, que vai levar, gente, olha que legal, a produção de glicose a partir do lactato, dos aminoácidos e do glicerol. Calma que eu vou falar hoje do glicerol para vocês, tá? Vocês vão entender por que o glicerol do lipídio, que o glicerol
ele também pode ser convertido em glicose, tá? Vocês vão ver, fora o aminoácido. Então, existe esse aumento desses hormônios que produzem, que vão fazer a formação de glicose, né? Eles vão quebrar o glicogênio e me dar glicose, vão fazer gliconeogênese da proteína para me dar glicose, e o glicerol vai me dar glicose também. Outra coisa, acontece aumento da quebra de lipídios, porque o glicerol vai me ajudar a fazer. Lembra que eu disse para vocês, e hoje eu vou repetir isso lá na esportiva, que quando a gente usa o lipídio é uma molécula. Quando eu faço hidrólise do lipídio, eu quebro a molécula do lipídio em 1 de glicerol e 3 de ácidos graxos. Esse glicerol, gente, vai participar da glicólise. Sabe lá aquelas reações de glicólise? Vou mostrar para vocês hoje. Então, na falta de glicose, gente, é comum acontecer lipólise, quebra de lipídio. Por quê? Porque ele quer glicose, então ele vai usar lipídio e a proteína, tá? Aumenta também a concentração plasmática de ácido graxo livre. Por quê? Se eu estou quebrando lipídio, eu estou quebrando lipídio em glicerol e ácido graxo. Então, vai aumentar a minha concentração plasmática desses ácidos graxos, certo? Também com isso vai levar a diminuição da gordura corporal e aumento que acontece devido à oxidação de lipídios, e o aumento desses hormônios vão fazer produção de glicose a partir do lactato, lipídio e aminoácidos. Então isso leva ao emagrecimento. Se perde gordura, mas se perde músculo também no jejum. Existe uma redução de insulina, porque se eu não estou comendo, a insulina não está alta. Quando que a insulina sobe, gente? Qual que é a função de uma insulina? Lembrem aí. Normalizar a glicose sanguínea. Como? Normalizar a glicose sanguínea. Mas aí ele tira a glicose do sangue. Isso. E põe para onde? Põe aonde? Certo. Na célula. Então a insulina, ela vai aumentar à medida que eu tenho um monte de glicose no meu sangue, vocês concordam? Se eu estou em jejum, eu tenho glicose no sangue? Então a insulina vai estar alta no jejum? A insulina vai estar alta no jejum? Não. Não é fisiológico isso, vocês entenderam? Não existe fisiologia que me explica eu ter uma capacidade... Cadê meu celular, gente? Será que eu perdi ele? Não, achei, tá aqui. Eu tenho que pôr para carregar, porque uma mãe não fica sem contato do cuidador da filha, né? Das filhas. Então, assim, a pessoa em jejum não tem níveis aumentados de insulina. Porque a insulina está aumentada. Ela aumenta à medida que existe uma alta quantidade de glicose no sangue. Existe um balanço nitrogenado negativo, vamos lembrar. Qual é o nutriente que tem nitrogênio na sua molécula? Proteína. Muito bem. O que é um balanço nitrogenado negativo? É um equilíbrio que não está equilibrado, né? Porque o balanço nitrogenado está negativo. Vamos pensar. Um balanço negativo é um desequilíbrio. Se está negativo, eu estou perdendo. Perdendo o quê? Proteína. Balanço nitrogenado negativo é isso. A ingestão proteica é uma, e o que eu uso de proteína é maior do que eu ingiro. Quer dizer, claro que eu vou ficar em déficit proteico, porque eu estou em jejum, mas todos os dias eu gasto proteína, certo? Redução de peso é uma outra consequência, né? Por conta de perda de proteína, de músculo e de lipídios. E com isso, gente, como a pessoa perde músculo e ela perde peso, ela perde taxa metabólica basal. Vocês concordam com isso? Por que eu vou explicar, que eu vou provar isso para vocês? Vocês lembram que naquelas equações de TMD, da FAO ou do REDS, lá a gente não tem que pôr o peso e a altura da pessoa?
quanto maior o peso, e é sempre uma multiplicação no peso. Quanto maior o peso, maior é a TMB. Então, quanto menor o peso, menor é a TMB, tá? Então, existe, como resposta ao jejum, baixa insulina, perda de proteína, redução de peso e redução da taxa metabólica basal. Vocês entenderam o que o jejum faz, certo ou errado? Agora, vamos pensar na desnutrição pela resposta ao trauma. Que nós lembra que nesse slide aqui eu falei para vocês, fora tudo o contexto que o paciente está, ele pode desnutrir pelo tempo em jejum, explicado, mas ele também pode desnutrir pela resposta ao tratamento, resposta ao trauma. O que é esse trauma? Não é um trauma psicológico, gente, pode até ser que ele tenha também, mas é o acidente, ele cair do elevador, do prédio, da janela do prédio, cair, uma queda da própria altura, pode ser um trauma, uma queimadura, né? O trauma é uma agressão que compromete a função de um órgão ou de um sistema, né? Sistema urinário, cardíaco. Então, compromete o órgão ou o sistema e o equilíbrio do organismo. Na resposta ao trauma, é o contrário. O paciente aumenta a insulina dele. Além disso, aumenta a taxa de água, o paciente incha. Gente, vamos pensar. Quando vocês pensam, quem já viu um queimado considerável? Acho que quase ninguém, né? Vamos pensar em vocês, então. Vocês já se queimaram? Quando vocês... Não, vamos pensar numa picada de abelha, de escorpião. Qual é uma reação que acontece? Fala pra mim. Inchaço, vermelhidão, dor. E dor. Um processo inflamatório, é a resposta ao trauma. Aumento de taxa de água causa o edema. Vermelhidão, a dor. O que mais você falou? Dor, inchaço, rubor, dor, rubor. Tem mais um, eu tô esquecendo dele. É dor, rubor, que é vermelhidão, edema. Não tô lembrando, mas tem mais um. Então, o paciente, quando ele sofre um trauma, ele sofre um processo inflamatório. É isso que eu quero que vocês pensem. A inflamação, quais são as consequências de uma inflamação? Dor, rubor, edema e temperatura quente e calor. Dor, rubor, edema e calor, certo? Fica doendo, fica vermelho, fica inchado e fica quente. Essa é uma resposta inflamatória. Se for uma picada de abelha, essa resposta pode ser só no dedo, pode ser na mão, pode ser no braço. Mas um trauma que você sofreu, né, um caminhão te atropelou, essa resposta inflamatória é orgânica. Gente, muitas vezes a resposta inflamatória é que leva o paciente ao óbito. Porque é a própria resposta, o combate àquela situação que o paciente sofreu, é que vai piorar a situação dele. Então, esse aumento da água corporal leva ao edema. Existe redução da reserva energética, existe redução de gordura e músculo, porque o paciente está em jejum, né? Só que nesse caso aumenta o gasto energético total, é o politrauma. Lembra que nós fizemos um exemplo de um politraumatizado? Eu falei, gente, vocês lembram da quantidade de caloria que o politraumatizado precisa, teoricamente? 40. Só que na hora da gravidade não. Mas o trauma e o queimado, meu Deus do céu, o queimado chega a precisar de 5.000 calorias, tá? Então, ele realmente aumenta o gasto energético da pessoa. Por quê? Aumenta-se o volume corporal dela e o metabolismo dela está acelerado para responder àquele trauma que aconteceu. É um paciente
Só que é um paciente que faz hiperglicemia pela resposta ao trauma. E por ele estar hiperglicêmico, aumenta a insulina dele. E por ele reter líquido, ele é inchado. E por ele ser inchado, eu não enxergo que ele é desnutrido. É o paciente da UTI, esse aqui. O paciente emagrecido com cara de desnutrido caquético é o paciente da enfermaria. Na enfermaria eu vou ver o idoso emagrecido com perda muscular nas têmporas, intra e supraclavicular. Mas o paciente de UTI é o paciente grave, é o queimado, é o que sofreu um acidente, é o que caiu da própria altura, é o que se fez uma cirurgia de grande porte, que é um trauma. E esse paciente, ele pode se desnutrir e eu não enxergo a desnutrição nele por conta desse edema. Então não se esqueçam disso. A caquexia, ela é vista e é típica do paciente de enfermaria. Já o kwashiorkor, que é a desnutrição proteica, já leva ao edema. E a gente não enxerga a desnutrição. É aquele paciente que inclusive você acha que tem excesso de peso, mas ele é desnutrido, tá? É muito comum vocês verem isso dentro de hospital. Qual é o diagnóstico? Como fazer o diagnóstico? Faço através da avaliação clínica e física. Clínica eu vou saber a doença, por que ele está ali, né? A física eu vou olhar mucosa, eu vou olhar a boca, eu vou olhar a língua, eu vou olhar a pele, eu vou olhar a hidratação, eu vou olhar o abdômen distendido ou não, eu vou ver se ele está evacuando ou não, eu vou ver se ele está fazendo xixi ou não, eu vou ver na clínica se ele tem hiperglicemia ou não. Aí eu olho a avaliação dietética, se ele está em jejum, se ele está comendo, o que ele está comendo. Aí eu faço a avaliação antropométrica, quando possível, gente. No paciente hospitalizado, ou vocês acham que ele vai estar lá? Aí você fala assim, pode colocar o pé um pouco mais para lá. Não, agora separa a mão, abre os braços. Não, põe para trás. Agora, gente, isso não tem no hospital. O paciente está muitas vezes na UTI, ele está, inclusive ele não sai do leito. Na enfermaria, alguns pacientes levantam e conseguem ir até a balança. Outros, a maioria não. E aí a gente faz a avaliação antropométrica que dá. Por exemplo, vou pesar o paciente, ele não fica em pé. Vamos perguntar então para a família qual que é o peso que ele tem. Você acha que a família sabe o peso do vô, do bisavô, o cuidador? Nem sempre. Aí a gente estima, nós temos fórmulas para estimar peso e estimar altura. E a partir daí eu tenho um peso estimado, tá? Então a antropométrica é quando possível. Professora, por exemplo, eu não consigo pesar, eu não consigo fazer circunferência de cintura, porque como é que você vai fazer circunferência de cintura deitado, gente? Vocês não me façam isso. Não consigo fazer nada. Mas os braços estão livres? Faz uma circunferência de braço, porque a gente vê perda proteica e de gordura. E nós temos uma tabela de circunferência braquial que a gente pode usar como parâmetro, tá? Então a gente faz o que dá. O que é possível fazer, não é o que dá de qualquer jeito. Tudo que é possível fazer com aquele paciente. Tem maca-balança, beleza, vamos pôr ele na maca-balança para pesar. E a avaliação laboratorial. Vocês lembram tanto que eu falei dessa albumina lá da minha casa? A albumina sérica, gente, ela deve estar acima de 3, se eu não me engano, 3,5 seria o adequado. Abaixo de 2,5, ela mostra desnutrição, tá? Linfócitos totais. Se o linfócito está baixo, é porque a pessoa não está consumindo proteína adequadamente, porque o sistema imunológico dela já foi afetado. O linfócito são células de defesa. Se está baixo, né, é uma desnutrição. Na desnutrição, o que eu também encontro? O índice de creatinina alterado. E hemograma e hematócrito também baixo. Por quê? O hemograma vai me mostrar a hemoglobina, os eritrócitos. A pessoa não come, ela não come ferro.
Como é que o hemograma dela vai estar bom, né? E aí, fora isso, ocorrem algumas alterações metabólicas decorrentes do trauma. O trauma é uma das situações mais graves dentro de um hospital. Quais são essas alterações metabólicas que o trauma leva o paciente a sofrer? Endócrina, redução de insulina, deixa de agir na síntese de tecido, só que em compensação, se o paciente está hiperglicêmico, essa taxa de insulina pode estar aumentada. As catecolaminas podem estar aumentadas, aumentando a lipólise e glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, né, para manter a glicose sanguínea. Ocorre redução da temperatura corporal, principalmente, gente, no paciente desnutrido caquético, naquele que tem cara da desnutrição, tá? Deixa eu lembrar o que é esse HG. Calma aí. A atividade aumentada aumenta a síntese de proteínas viscerais. Não lembro agora, mas vou ter que lembrar até o final da aula. Deixa eu ver, geralmente eu anoto as siglas aqui embaixo. Não, esse eu não anotei. Não anotei, não lembro exatamente, mas eu vou lembrar até lá. Vamos lá. A somatomedina é diminuída, que é um hormônio, e essa diminuição da somatomedina prejudica a síntese de colágeno e cartilagens. Quer dizer, o desnutrido, ele já tem pouco tecido muscular e gorduroso para fazer amortecimento dele na maca. Então, o desnutrido tem uma chance enorme de fazer lesão por pressão, de tanto ficar, porque é praticamente o osso sendo, né, o tempo todo no mesmo lugar. Aí ele faz uma lesão, essa lesão vai abrindo e não consegue cicatrizar. Por quê? Na desnutrição ocorre isso aqui, ó, diminuição da somatomedina, prejudica colágeno. Gente, não existe cicatrização sem colágeno, certo? Então, vocês vão ver, gente, isso é tão caro do hospital. O hospital tem o paciente desnutrido, cara da desnutrição, tem o desnutrido que é o edemaciado, que você confunde ele com sobrepeso. Tem o desnutrido cheio de escara e você fala, a família fala, eu não consigo fazer essa escara fechar. Enquanto ele não comer adequadamente, ele não vai fazer fechar. Enquanto ele não conseguir reverter esses hormônios aqui, ele não vai conseguir ganhar peso, tá? Com relação à questão cardiovascular do paciente desnutrido, gente, o coração e o rim perdem massa muscular, porque a pessoa não come há um tempo. Ele pode fazer perda de tecido muscular do coração e do rim. Isso, a baixa pressão, baixa frequência cardíaca. Gente, embora. Baixa frequência cardíaca e leva a insuficiência cardíaca congestiva. Gente, veja só, cansei de ver coisas assim, ó. O paciente está lá com peso até acima, com sobrepeso, e aí ele adoece. Vai para o hospital, e aí ele descobre uma doença, lá, algum problema de pulmão, alguma coisa, e aí dentro de 1 mês e meio ele perde tipo 30 quilos. Gente, uma pessoa que perde 30 quilos em 1 mês e meio, 2 meses, é muito peso. É tanto peso que isso reflete no coração, reflete no volume de sangue e de repente a pessoa morre. Morreu do quê? Parada cardíaca. Nossa, você vê? Não foi da doença, foi da parada cardíaca. Por quê? Por causa da desnutrição. Nossa, eu nunca tinha pensado que a população em mim perdesse massa muscular. Vocês entenderam como é grave o paciente? Isso porque quem que me falou esses dias que eu tava doente e tal, aí o coração enfraqueceu. Será que isso aí? Pode ser. E daí o coração, ele
perde força e com isso o volume de sangue, a pressão também diminui. Então o paciente desnutrido, vocês vão ver, gente, por isso que eu amo o hospital, tudo casa para mim. O paciente desnutrido, ele vive com a pressão baixa. Lembra que eu falei para vocês que a pressão arterial média tem que estar mais de 6 para a gente alimentar ele? O paciente que eu passo sonda é o paciente que não come. E ele é o paciente que vive com a pressão mais para baixo. Eu tenho sempre que estar interrompendo a alimentação do paciente com sonda, porque ele está desnutrido. Certo? Então, muitas vezes acontece uma parada cardíaca e a gente fala, você vê, estava com tal problema, teve uma parada cardíaca. Gente, parada cardíaca pode ser consequência da desnutrição, dessa perda proteica repentina, certo? Da diminuição de potássio, do excesso de diurético que se toma e não se come. Por que meu bonitinho aqui não está mais querendo funcionar? Coisas estranhas estão acontecendo. Não, você viu? Coisas estranhas de repente. Com relação ao sistema respiratório, gente. Redução da força muscular respiratória. Gente, isso aqui é outra coisa que vocês vão ver lá no hospital. Vocês ficam com essa apostila lá no hospital já, pra vocês entenderem tudo. A hora que o paciente desnutrido também é aquele paciente dispneico. Sabe aquele senhorzinho que você chega para avaliar, ele não te responde, ele tá olhando parado. Você pega a mão dele, solta, ele tá magro. E aí você vê que ele tá... Ou ele tá com máscara de Venturi já. Claro, ele perdeu o músculo do diafragma, que é o músculo respiratório. Então é um paciente, gente, que a gente precisa cuidar dele. Mas o que acontece? Ele chega para nós desnutrido. Por isso que nutricionista no hospital, ela atua prevenindo que essa pessoa emagreça. Quando o paciente não está comendo bem e a gente vai lá e leva uma coisa que ele gosta e fala para a cozinheira cozinhar de tal jeito, copeira, para esse paciente você vai fazer vitamina, você vai levar esse bolo, você vai levar esse preparo, esse suplemento. Não é porque é meu colega, porque é assim que as pessoas falam, deve ser parente. Não, é porque é meu papel. Sabe o que eu preciso fazer? Fazer tudo para ele comer. Porque eu não quero paciente desnutrido. Olha os riscos da desnutrição. É parada cardíaca, é insuficiência respiratória, é risco de infecção, é risco de emagrecer mais, é risco de morte, é alto custo para o hospital também. Por isso que eu estou ali. E as pessoas ainda acham que pode ser opcional o nutricionista no hospital, gente. Fala para mim, gente. Sistema nervoso, deficiência no aprendizado, redução da destreza manual, irritabilidade, apatia e debilidade. Vejam só, o paciente lá do hospital desnutrido, claro, se ele não está no hospital, você vai ver a deficiência do aprendizado dele. Uma criança numa escola desnutrida, ela tem o mesmo rendimento daquela que não é? Ontem eu estava discutindo com meu marido algumas coisas de educação, porque a gente a gente conversa de bastante coisas polêmicas. E a gente estava falando da educação, né? A gente estava falando do Paulo Freire, de N coisas, assim. E aí eu falei para ele, Rafael, pensa bem, não acho que é responsabilidade da escola educar um filho, mas eu concordo que é na escola que eles estão em equipe, né? A criança está lidando com outras crianças, com a professora, com a diretora, com a funcionária que limpa, e ela precisa, o modo que o professor ensina e que ele vive e que ele faz, é uma influência para a criança, né? Na educação, não no sentido de ensino. Ele falou para mim. Aí eu falei assim, você está vendo como a educação é importante? Os outros países, o profissional que mais ganha é o professor em muitos países, porque não existe médico se não tiver um professor. Porque hoje, infelizmente, a medicina, a engenharia e o direito são os que mais ganham dinheiro, né? E aí eu falei, e tem alguns países que quem ganha mais é o professor, e não é o do ensino superior. Ganha igual. Aquele que alfabetiza e o do ensino superior, porque
inclusive é mais trabalhoso você alfabetizar, eu penso, né? E aí ele falou assim pra mim, Ana Helena, tudo bem, eu acho realmente o professor, e ele é professor de educação física, eu acho o professor importante, mas eu vou te dizer, como que você alfabetiza uma desnutrida? Ele falou assim pra mim. É verdade. Tudo tem dois lados. Como que eu alfabetizo uma criança que vive desnutrida, que tem um monte de problema em casa, que o pai abusa dessa criança? Como que a criança chega em casa, na escola, que apanhou? Gente do céu, é igual, ele trabalha no município e cada ano ele está em algumas escolas. Tem escolas, né, dependendo do bairro, que é um nível menor, gente, ele chega contando tanta coisa. Ele chega assim, ele fala, eu não imaginava que é tão perto da gente que as coisas acontecem, né? Então, é exatamente isso. O desnutrido no hospital, ele é um problema, na escola ele também é um problema. Por isso que a nutrição tem que estar lá dentro tem que estar no município, tem que estar dentro da escola, né? E eu vejo quantas vezes o nutricionista não é valorizado. Quantas escolas você vê ter um nutricionista lá dentro? Você vê o nutricionista da merenda, mas e lá dentro? Para ver a aceitação dessa dieta? Para ver o que a gente pode fazer para melhorar a aceitação, para pegar aquela criancinha lá que está com baixo peso, aquela que está dormindo muito sonolenta, deve estar com uma anemia. Vamos investigar, vamos chamar a mãe, vamos fazer uma anamnese, vamos ver o que está. Vamos acionar assistente social, sabe? Mas assim, a gente vê, cadê o nutricionista da escola? Você não consegue nem falar com ele. A Betina estudou 1 ano no SESI. Em Arapongas. E na merenda lá você não podia levar lanche, tinha que comer o lanche da escola. E aí eles mandavam no cardápio, tinha muito embutido no cardápio. Ela nunca tinha comido embutido, sabe? Salsicha, presunto, essas coisas. E aí eu ia falar para o nutricionista, né? Que eram crianças de 3 anos, 4 anos. Salsicha, né? Até para adulto não é recomendado, imagina para criança, assim, né? Nessa idade. Nunca consegui colocar tira, não sei o que, passava no número, nunca consegui colocar. Então, assim. Lá em Curitiba, ela usa cardápio aqui para as crianças daqui, quer dizer, não estava nem. Não estava. E assim, o hábito de Curitiba eu sei porque eu morei em Guarapuava. Lá se comia muito diferente do que é a nossa região aqui. Então, assim, para vocês verem, assim, quando as pessoas falarem, porque o nutricionista, você sabe cozinhar? O que você está vendo? Nutrição, você sabe cozinhar? Não é só isso. O nutricionista vai muito além de cozinhar. Vai tudo. Olha quanto que a gente é importante, mas tem dia que nem a gente acredita nisso. Né? Outra coisa, lá no hospital, gente, uma das coisas que a gente vê no paciente desnutrido é essa apatia, que é o paciente apático, ele não responde porque ele não tem energia. Não tem energia para responder a gente. Ele é confuso, né? Ele pode ser débil e ele não tem força. Então uma das coisas que a gente faz é: seu João, tudo bem? Aperta minha mão, né? E aí ele não aperta a mão. E você vê que depois que ele começa a comer, a coisa muda, ou que passa a sonda. Tem gente que você passa a sonda hoje, daqui 2 dias, você chegou e tirou até a sonda, porque ele recebeu energia, né? No sistema muscular, reduz a força muscular. No sistema imunológico, diminui o sistema imunológico. Então lá nos exames laboratoriais vocês vão ver que tem redução de linfócitos e de leucócitos. No sistema digestório, ocorre atrofia do trato gastrointestinal e pâncreas. Por quê? Gente, se a pessoa não come, não tem movimento peristáltico, né? Não precisa liberar enzima, não precisa fazer contração pancreática, nem a bile a vesícula vai se contrair para a bile sair. O que acontece? No jejum dá até para ter uma pedra na vesícula, né? Então, reduz secreções gástricas, pancreáticas e biliares. Isso prejudica a digestão. Fora isso, como o paciente não come
existe uma baixa do peristaltismo, então ele tende a ser um paciente constipado, e fora que ele não come. Como é que ele forma volume de fezes? Vocês concordam que o movimento do intestino propulsiona as fezes até sair? Mas para isso as fezes têm que ter volume. Agora vamos pensar, se a gente comer, se lá no intestino tem umas fezes grossas, né? E vamos pensar que tem umas fezes do tamanho de uma bolinha de gude. Qual que é mais fácil ele encaminhar até sair? A grande. Se a gente não come, o volume de fezes diminui. Muitas vezes é por isso que existe a constipação. Aí a gente vê nutricionista falando para a pessoa que não come, para o anoréxico lá, ou que vai fazer dieta, que ele tem que evacuar todo dia. Ele fez uma dieta para emagrecimento, reduziu 50% do que a pessoa come, entre aspas. Não, mas você tem que ir no banheiro todo dia. A pessoa comia um monte, agora ela caiu pela metade. Ela vai conseguir no banheiro? Aí você tem que partir para a fibra, né? Sei que é uma fibra solúvel, que dê volume das fezes, né? Não é só insolúvel. E aí que tá. E a gente exige muitas vezes do idoso, eu não vou no banheiro 7 dias. Gente, o idoso, ele não come muito. Você já viu? Ele não come carne porque enrosca na garganta. Ele não come maçã porque enrosca na garganta. Ele não come alface e alcouve porque tudo enrosca na garganta. Porque eles têm estenose de esôfago, muitas vezes, né? Também tem dentadura, às vezes nem usa dentadura porque agora cai a dentadura. Então eles não comem fibra, mal comem, mal tomam água porque a sede deles também, o reflexo da sede já não é mais como mesmo. Aí você fala, nossa, ele não evacuou 7 dias, deixa eu passar fibra para ele. Não, passa fibra, mas passa alimento, ele precisa comer. Primeiro ele tem que comer, depois a fibra ajuda o alimento a resolver isso aí. Agora a fibra sozinha também não adianta, né? Oi, Yara. Eu vou lá no Jardim das Flores, na última rua. Eles comem todo dia na frutaria. Eu nunca vi ele beber um copo de água. Nunca vi. O idoso não vai beber água. Ele não é tão magrinho, mas ele come umas 2 vezes por dia só. Almoço e janta, todo cafezinho, só. E o idoso que vive sozinho, você já pararam pra pensar? É que a Ana Karina que deu aula de idoso pra vocês, né? No ano passado. O idoso que vive sozinho é pior ainda. Porque ele não cozinha nem para ninguém e nem para ele mesmo, né? Então o sistema fora isso que eu falei, como a pessoa não come, causa atrofia das vilosidades intestinais, a absorção fica prejudicada. A hora que o desnutrido come, ainda dá diarreia na benção. Então prejudica a absorção de nutrientes, vem a intolerância à lactose e diarreia. Com isso, promove o crescimento de bactérias, porque não vai ter bactéria boa, porque não tem fibra que deixa o meio propício para isso. E isso pode facilitar que essas bactérias do intestino vão subindo, né? Do intestino delgado, e pode dar uma infecção maior nesse paciente. Isso leva ao crescimento de bactérias patogênicas, prejudica a digestão de gorduras, aumento da permeabilidade intestinal, porque existe uma atrofia das vilosidades. E fora isso, um paciente desnutrido pode ter gordura no fígado. Por quê? Porque geralmente gordura no fígado não é quem está com excesso de peso. Por que, professora, que o desnutrido tem gordura no fígado? Pensem. Lembra que se ele tá em jejum, se ele não come bem, gente, ele vai fazer lipólise, quebra de gordura e quebra de aminoácido. Essa lipólise aumenta glicerol e ácido graxo plasmático, e esse ácido graxo passa no fígado e vai deixar o fígado gorduroso. Todo o processo de emagrecimento pode levar a esteatose hepática. Por quê? Porque você submete o paciente a uma dieta restrita muito rapidamente, e aí ele faz muita lipólise, gente, existe um excesso de ácido graxo. Por exemplo, paciente que faz bariátrica, você tem que super ter
pedido antes da bariátrica o exame de fígado para ele, dentre outros vários, TGO e TGP. Por quê? Porque esse paciente da bariátrica, ele pode ser um paciente que vai ter esteatose. Então, se ele já tem um problema de fígado, isso pode se agravar. Por quê? A perda de peso é muito rápida. Porque ele deixa de comer bruscamente. Nos primeiros uma semana, no primeiro dia, 50 ml de hora em hora de líquida restrita. Certo? Então, gente, vejam bem, a esteatose hepática, embora a gente pense só na obesidade, no excesso de peso, ela é muito comum em processos de emagrecimento rápido, tá? Por isso ela está presente na desnutrição. À medida que o paciente se alimenta, existe uma recuperação morfológica e funcional do aparelho digestivo, tá? À medida que esse paciente volta a se alimentar. Só que eu não posso, um paciente desnutrido, não come e de repente eu venho e dou 2.000 calorias para ele. Gente, eu não vou conseguir. Ele não vai conseguir, nem vai conseguir ingerir e muito menos digerir e absorver. Tem atrofia intestinal, atrofia digestiva, microvilosidades atrofiadas, absorção prejudicada, um monte de bactérias boas não tem ali. Claro que dá uma distensão, dá uma diarreia, né? Então eu tenho que ter cuidado para realimentar o paciente desnutrido, tá? Outra alteração que acontece, cicatrização de feridas, é muito prejudicada por conta da somatomedina, que é um hormônio que está diminuído e ela é responsável pela produção de colágeno. Então, diminui a síntese de colágeno no desnutrido, diminui força têncil. Gente, para eu poder, vamos supor que eu faço um corte aqui. Para a minha pele e para as duas peles, os lados se juntarem de novo, tem que ter uma força muscular para isso. Se não existe força muscular, fica aberto, né? O paciente desnutrido tem diminuição dessa força têncil aí. Por isso que dá fístula em desnutrido. Ele faz cirurgia e não fecha. Porque existe redução da força têncil. Aumenta a taxa de infecção das feridas, porque ele está com a imunidade baixa. Na própria ferida, está aberto, está exposto, gente. Contamina, porque não tem linfócitos, leucócitos, não tem células brancas suficientes para combater isso daí. Então, as incisões cicatrizam muito lentamente e a ocorrência de feridas é muito comum. E é comum por quê? Por conta do atrito do osso, que é o desnutrido, entre aspas, né? Praticamente é osso. Pele, osso, tecido muscular muito pouco. E aí, o que eu já disse para vocês na semana passada, a hipoalbuminemia. O paciente desnutrido, ele mostra um baixo perfil de albumina. Albumina é um exame que o nutricionista sempre pede dentro do hospital, ou o médico pede, até mesmo dentro das clínicas, para a gente ver a desnutrição. Paciente com anorexia, por exemplo, que muitas vezes ele não está no hospital, ele vai atrás de você na clínica, né? Então, geralmente existe uma diminuição da albumina. As proteínas séricas podem ser marcadores do estado nutricional. Por quê? Se diminui, se a pessoa não está comendo, não está consumindo proteína, vocês conseguem entender que a proteína albumina também vai estar diminuída? Beleza? Agora, não devem obrigatoriamente serem consideradas confiáveis como indicador do estado nutricional. Por exemplo, não é uma obrigatoriedade, no sentido assim, ó. Eu vou ver esse paciente, aí eu avaliei ele, mas não sei se ele está desnutrido. Eu vou olhar a albumina. Aí a albumina está baixa, ele é desnutrido. Não, ela não é um marcador eliminatório. Ela complementa o diagnóstico. Por quê? Tanto a desnutrição interfere na produção de albumina, então o paciente desnutrido vai ter albumina baixa, como o paciente inflamado. O paciente inflamado vai produzir proteínas inflamatórias, PCR, não lembro o nome da outra,
Mas eu tenho uma aula ali que eu vou pôr elas para vocês daqui a pouco. Fibrinogênio são proteínas que mostram inflamação. Sabe esse paciente que sofreu um acidente? Ele é inflamado. Para este paciente, o que vai estar aumentado? A albumina ou a proteína inflamatória? Inflamatória. Se o fígado está produzindo proteínas inflamatórias por conta da inflamação, ele está deixando de produzir albumina. Então, o paciente inflamado também tem albumina baixa, vocês concordam? Então, o desnutrido tem albumina baixa por causa da desnutrição. E o desnutrido e inflamado tem albumina baixa por causa da inflamação. Então, eu tenho que ter muito cuidado em só usar albumina, porque às vezes ela está baixa por causa do processo inflamatório e não por causa da desnutrição. Por isso que eu digo isso daí, ó. Não deve ser obrigatoriamente confiável. Ela auxilia no nosso diagnóstico, na nossa avaliação. Mas eu não posso só olhar para a albumina e dizer é desnutrido ou não é desnutrido. Porque o paciente inflamado tem hipoalbuminemia, o paciente hepatopata tem hipoalbuminemia. Por quê? Porque é o fígado que produz albumina. Se o fígado está doente, ele deixa de produzir albumina. E não é porque ele está desnutrido, é porque ele tem uma doença do fígado. Certo? E a hipoalbuminemia aumenta o edema, porque o organismo do desnutrido utiliza a proteína como fonte de energia. E aí, o que acontece? A baixa concentração de albumina faz aumentar, como fala? A retenção de líquidos. Então, o paciente, ele pode ser desnutrido e a gente não está enxergando porque ele está edemaciado. Certo? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver que horas são. Bom, podemos parar aqui, porque falar do tratamento agora vai... Eu estou exatamente na metade dos slides, tá? Então vamos encerrar, damos continuidade na sexta-feira, beleza? Eu falo muito, né, gente? Você viu? Eu só dei 28 slides agora.